Bom, amados, vamos estar falando nas próximas semanas sobre os fundamentos da nossa fé. No domingo passado nós falamos sobre o fundamento, né? Cristo é o fundamento. Toda a nossa fé deve estar alicerçada em Cristo Jesus. Não podemos colocar nada que é estranho fora de Jesus Cristo. Se tudo que você acredita não tem Jesus, eu vou te falar, a sua fé está baseada em algo falso, em algo raso, e uma hora isso vai ser cobrado de você. Quando vier uma luta, vier uma tribulação, provavelmente você não vai suportar, porque você não estava alicerçado em Jesus Cristo. Nós só vencemos quando estamos alicerçados nele. Como que a gente vence uma doença? Como que a gente vence uma tribulação financeira? Como que a gente vence, às vezes, você estava bem, foi mandado embora de repente. Como que você vence circunstâncias adversas no relacionamento? Somente em Cristo Jesus para você suportar. E isso é porque nós não temos nem perseguição. Se nós tivéssemos perseguição, como foi no começo, então eu diria que ainda seria muito pior. Mas não que isso não vá acontecer. Já está acontecendo. Já tem pastores sendo processados, até pelo Ministério Público, só por pregar o que está na palavra. Está pregando única e exclusivamente o que está na palavra, e o Ministério Público está processando, falando que são falas às vezes homoafetivas ou algo nesse sentido. Então, ser cristão hoje não é fácil, mas a gente ainda não está no nível de perseguição, como foi no começo da igreja. No começo da igreja, se você dissesse, sou cristão, não tinha conversa. Ou você tomava umas 40 chibatadas, ou você era morto. Não tinha conversa. Eu não sei se você lembra, há um texto em Atos dos Apóstolos que os apóstolos eles tomam essas chibatadas e eles são repreendidos a não falarem no nome do Senhor. E eles saem de lá alegres, porque eles falam assim: não somos dignos de passar o que estamos passando. Quem somos nós para sofrer como nosso Senhor sofreu? Mas entenda, do jeito que está caminhando as coisas, talvez nos próximos 3, 4, 5 anos, isso possa começar a mudar. Então é um tempo que você tem para se edificar e estar pronto para o que vir. Porque eu te garanto, se o governo começar a nos perseguir e a cobrar se você deve negar a Cristo ou não, se você falar que não quero Cristo, há uma tendência de dizer que você nunca foi dele. Porque os que são de Cristo não vai negar ele de jeito nenhum. Ainda que fale, pode me matar. Isso é ser uma testemunha de Jesus. Você está disposto a morrer por esse testemunho. E é um desafio. Porque quem quer largar a sua casa? Quem quer largar o seu carro? Quem quer largar a sua família? Quem quer deixar filho, filha, neto, neta? Quem quer deixar por amor ao Evangelho? Quase ninguém. Porque nós não temos esse nível de perseguição. Então é necessário eu falar dos fundamentos para você fazer uma avaliação e descobrir aonde você está inserido. Se de fato você foi fundamentado em Cristo, ou se não foi, você está tendo uma chance de ser agora fundamentado nele e ficar firme nele quando vier todas as situações adversas. Amém? Oremos então, Pai. Queremos apresentar esse momento da palavra diante do Senhor. Que o Senhor nos guie, nos dê sabedoria, nos dê luz. Pai, me dê toda a didática, toda a sabedoria necessária para transmitir essa mensagem à igreja, de maneira que ela seja uma mensagem inteligível, mas não só humanamente falando, Senhor. Eu quero, Pai, que essa mensagem possa ser revelada nos corações, porque a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra.
Por isso, Senhor, libere a revelação de trás da letra ao coração de cada filho e cada filha, e que eles saiam daqui verdadeiramente instruídos e alimentados pelo Senhor. Que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloca o slide para mim, por gentileza. Bom, nós terminamos falando que Cristo é o nosso fundamento. Então, nós vamos entrar agora no fundamento do arrependimento de obras mortas, que é um dos fundamentos. O texto base nosso sempre vai ser Hebreus, capítulo 6, versículos 1 ao 3, que diz: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, esses são os fundamentos da doutrina de Cristo, ou que nós estamos chamando aqui de os fundamentos da nossa fé. A palavra arrependimento, ela vem de uma palavra que significa metanoia, do grego, que é mudança de mente, mudança de atitude. Uma palavra que caberia para arrependimento seria a palavra conversão. Você que dirige, você que é habilitado, ou você que está estudando para tirar sua carteira, você deve saber o que é uma rotatória. Rotatória é o quê? É uma possibilidade de conversão. Você está indo para um lugar e ao entrar nessa rotatória você faz uma conversão e muda o seu caminho. Basicamente, é isso que se espera de uma pessoa que vem para Cristo, que ela mude o seu caminho, não com sua força, não com sua sabedoria, porque se fosse assim, não haveria necessidade de Cristo ter vindo e ter morrido naquela cruz. Se fôssemos capazes de por nós mesmos alcançar o arrependimento, ele não teria vindo. Mas por não sermos capazes, ele veio. E agora, por causa dele, nós conseguimos nos arrepender e mudar a nossa história. E essa mudança, ela é gerada pela habitação do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. Então, o arrependimento, ele implica uma conversão, uma mudança. Não é só espiritual. Você não só recebeu vida, mas a sua mente vai mudar. Os seus pensamentos vão mudar. As suas atitudes vão mudar. O seu temperamento vai mudar. O seu caráter vai mudar. Isso quer dizer que vai ser assim? Não necessariamente. Tem pessoas que em um ano muda drasticamente. Mas tem pessoas que já estão há 20 anos e você se pergunta, é crente ou não é? Não é possível. Mas entenda, a obra quem faz é Deus. Então, diz o texto que ele é fiel para terminar a obra que ele começou. E se em 20 anos você não foi mudado, mas iniciou uma pequena mudança, fique em paz, continue buscando a Cristo. Porque quando houver a transformação do corpo, ali ele vai completar a obra. Então, ainda que a vida aqui na Terra você não conseguiu sofrer tantas mudanças que fossem necessárias para a sua caminhada, há uma promessa que terá um dia específico que você vai mudar completamente. Isso quer dizer que você vai deixar largado? Tipo, já que eu vou mudar naquele dia, então eu vou deixar largado. Qual é o problema de você fazer isso? É de você não estar nem pronto para aquele dia. Então imagina, você contar com algo que nem você vai acabar vivendo. Por isso a transformação, você tem que almejar ela agora. Você tem que pedir a mudança agora. Todos os dias da sua vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, o arrependimento, a mudança de mente, ela é diária. Ela começa com a sua conversão, mas todo dia vai ter algo para você se arrepender. Todo dia você vai se deparar com decisões que podem ou te levar para mais próximo de Deus, ou vai te afastar totalmente de Deus. Então, todos os dias você estará diante de decisões. E pela palavra de Deus, você tem que ter uma renovação do seu entendimento. Um dos grupos mais difíceis de serem trabalhados na conversão do evangelho é quem veio normalmente do espiritismo. Por quê? Porque justamente é um ramo, é uma religião que trabalha muito a filosofia, trabalha muito a questão mental. Então, quando você vem para uma pessoa que converte a Cristo, começa a confrontar a doutrina de Cristo com a doutrina que ele tinha lá, mesmo que ele julgue que algumas coisas que ele aprendeu é de Cristo, mas você confronta pela palavra, essa pessoa tem dificuldade. A gente que trabalha com libertação, a gente sabe isso. Tem pessoas que vão demorar anos para se libertar, que nós chamamos de sofismas. A pessoa está presa no entendimento, presa num conhecimento. E aí você fala, olha, você precisa se livrar disso aqui. E a pessoa, não, mas eu acredito que é assim. Eu falo para ela assim, olha, você não vai para o céu por causa de boas ações. Aí a pessoa, não, eu tenho que ter boas ações para poder estar no céu. Eu vou falar, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é salvo para as boas obras. E não é as boas obras que te salvam. Aí quem veio desse ensino, ele entra em conflito. Porque ele vai falar, mas e agora, eu ajudo ou não ajudo? Claro que você ajuda, mas essa ajuda não te salva. Essa ajuda só mostra que você conheceu a Cristo a tal ponto de amar aquela pessoa e querer ser um canal de bênção na vida dela. É isso. Mas isso não implica em nada na sua salvação, só manifesta que você é dele. Então nós temos que trabalhar o que? A transformação da mente todos os dias. E quando você faz isso, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que obras mortas? Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Então veja, Deus chega para o homem e fala assim, há muitas árvores aqui no jardim, coma delas livremente. Só uma você não come. O fruto dessa árvore você não come. A árvore chamada conhecimento do bem e do mal. O homem desejou essa árvore. Segundo a psicologia, diz que quando você fala que a pessoa não deve fazer, você aciona um gatilho dentro dela. Ou fala para mim, você nunca passou? Pode confessar, é uma tentação para mim. Você nunca passou naquele botãozinho vermelho, falando assim, não aperte? Nunca deu vontade de você bater e sair correndo? Não é uma tentação aquele botãozinho lá, você fica olhando, você olha para um lado, para o outro, fala, o que dá se eu só quebrar isso aqui, bater e sair correndo? Só de ter aquele não ali, ele já mexe com a minha estrutura, já mexe com a sua estrutura. Entendeu? Então quando Deus vem e fala assim, não coma, ele ativou algo dentro do homem. O homem teria que lutar com isso. Mas o homem não aguentou. Por quê? Eu vou ser bem sincero. Se você olhar o cenário, você vai ver que o quê? Veio o homem, Deus instruiu o homem sentiu sozinho, aí Deus fez a mulher do homem, aí os dois estavam lá, aí um dia a Eva estava lá olhando para aquela árvore. Ela acrescentou uma ordem que Deus tinha dado, porque Deus falou que, no dia que dela comerdes, morrerás. Eva falou assim,
não devemos comer e nem tocar. Eva já acrescentou mais um padrão ali, porque tudo que nos tenta, a gente cria cercas, entendeu? Então Eva foi lá e colocou. Aí o diabo, usando aquela serpente, falou que não, você não vai morrer não. Deus está aí com medo de vocês serem como ele. Ela olhou. Ela, né, eu deduzo, né? Eu deduzo que Eva passava na árvore e fazia assim, ó. Por exemplo, aqui era o fruto. Deixa eu pegar, vamos dizer, aqui é o fruto, né? Eva passava, ela olhava, fazia assim, ó. Ai, que fruta cheirosa. Não, não posso nem tocar nesse fruto. Eu acredito que Eva fazia mais ou menos isso. Eu queria pedir a gentileza, se alguém puder trazer uma água para mim, eu agradeço em nome de Jesus. E ela passava, olhava. E quando a serpente falou, Eva foi lá e ó, acho que a serpente tem razão. A serpente, ela foi lá e comeu. Ela começou a sentir assim. Eu não sei como você reage, às vezes tomando um sorvete, um açaí, comendo uma fruta. Tem coisas que você come, né? E quando você come, você faz assim, ó. Nossa, que coisa deliciosa, não é? Não sei se é açaí, se é uma fruta, se é um sorvete, se é um pão com manteiga. Não sei o que é, chocolate, né? Não sei o que é. Mas tem algo que quando você come, né? Causa essa sensação. Então imagina a Eva comendo e sentindo toda essa sensação, né? E aí, imagine a cena. Algumas traduções diz que Adão estava com Eva. Não que ela comeu sozinha e foi chamar Adão. Diz que Adão estava observando. Se eu não me engano, a Bíblia americana fala que Adão estava com ela. E você imagina, você conhecendo o homem como ele é, o que o homem provavelmente falou? Vamos ver se ela vai morrer. Não é? É porque Deus falou para ele, no dia que comer você vai? Eva comeu, virou e falou assim, come também. Ele olhou para ela assim e falou assim, rapaz, não é que a serpente tinha razão? Aí diz que ele foi lá e pegou o fruto. E ó, nhau. Diz que quando ele fez nhau, a Bíblia diz que imediatamente os olhos de ambos se abriram. Aí nessa hora ele pensou, o que nós fizemos? Algo aconteceu dentro de mim, algo aconteceu dentro de você. Aconteceu alguma coisa. Nesse tempo, Adão e Eva não sabiam que a morte, para o homem, ela vai acontecer em 3 estágios. Estágio 1, no seu espírito. Estágio 2, no seu corpo. Estágio 3, na sua alma, no lago que arde com fogo e enxofre. Ele não sabia disso. Ele não tinha essa revelação ainda. Então, quando ele comeu do fruto, aonde começou a morte dele? No espírito. É por isso que ele, quando ouve Deus vindo, entendam, uma pessoa morta espiritualmente, isso não impede ela de se relacionar com Deus. Porque assim que ele assumiu a morte espiritual, ele ouviu Deus caminhando no jardim. E Deus falando, Adão, aonde você está? Você não acha estranha essa pergunta? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus falou assim, uai, o que aconteceu? Aconteceu algo na terra, eu tenho que descer para ver o que é, eu não sei o que é. Você tá sabendo, Miguel? Tá sabendo, Gabriel? Tá sabendo? Será que foi isso? Você entende que a pergunta que Deus fez ela é muito profunda? Não se trata de localização, se trata de conexão. É como se a pergunta de Deus fosse assim, Adão, aonde você está? E eu não localizo você mais em mim. Não estamos mais conectados, porque você se desconectou, Adão. E aí Deus falando, cadê você, Adão? E Adão fala, me escondi, porque ouvi tua voz e temi. Porque o pecado nos denuncia, né? Quando a presença vem, não é assim? Às vezes quando você comete um pecado lá fora, começa o louvor, o que você faz aqui dentro?
me perdoa. Não é assim? Porque Deus vem. Não tem como. Se você se sente sujo, você vai sair confessando tudo. Porque Deus está vindo no lugar. Não tem como você ficar indiferente a isso. Porque tem pessoas que não entram nessa porta porque sabem que são pecadoras. Mas aqui não é lugar de exclusão. Aqui é lugar de reunir pecadores para confessar os seus pecados e se relacionar com Ele. E aí Deus está ali. Quando Adão fala, eu temi. O que Deus fala? Você comeu da fruta que eu disse para você não comer? Aí homem que é homem. Adão não nega, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido. Culpa dela. Deus vira para Eva. Eva, serpente. Serpente. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, eu não teria comido. Somos craques, né? Em terceirizar nossas culpas, não somos? Qual o problema de dizer eu pequei? Errei. Se quiser me matar, me mata. Pequei. Peço misericórdia, peço perdão. Qual o problema de a gente fazer isso? Por que ninguém fala assim? É meu pai, é minha mãe, é meu filho, é meu chefe, é o presidente, é o Trump. Qual é o nosso problema? Por que a gente tem que terceirizar nossas culpas? Por que a gente não assume? Aí na hora que chegou a vez da serpente falar, Deus falou assim, ó, você cala a boca. Eu já tratei com você. Com você eu já tratei. E Deus começou um tratamento. Então, o que são obras mortas? Ora, se eu estou morto espiritualmente, então tudo que eu faço não terá vida. Tudo que eu faço será morto. Não tem vida. Eu estou morto. Que vida um morto pode gerar? Por isso que você vai ler nos Salmos, por exemplo, que os que estão mortos não louvam a Deus. Que estão mortos. Como que uma pessoa sem vida vai poder produzir algo com vida? Por isso são chamadas de obras mortas. E outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permite que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mateus 8, 21 e 22. Forte isso, né? Mas nossa, você fala assim, ó, Senhor, tô indo lá pro velório, deixa eu ir lá sepultar meu pai, deixa eu resolver o problema da minha família, o que ele fala pra você? Você me segue. Quem ficou que sepulte, você me segue. Como você reagiria? Tô falando pra você, só de eu falar essa frase eu tô chocando muito de vocês. Mas eu tô lendo o texto, Mateus 8, 22. Alguns teólogos vão dizer que ele quer o quê? Viver os últimos dias com o pai dele. O pai está vivo ainda. Ele quer viver esses últimos dias, depois de sepultar, seguir. Mas eu posso ter os dois entendimentos. Que ele pode querer viver os últimos anos com o pai, depois vir para Cristo, ou já ir sepultar o pai. Mas independente disso, olha o que Cristo fala. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ele pode estar se referindo a duas coisas aqui. As pessoas que não conheciam e não se arrependeram e o cemitério em si. Quando ele estiver entregue no cemitério, deixa que os mortos sepultem os mortos. Eu sou da primeira linha. As pessoas que ainda não conheceram a Cristo, não têm a revelação de Deus, elas estão mortas em si mesmas. Elas não conseguem mais produzir vida. Então, veja isso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Texto de Efésios 2, 1, 8. E no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que ele estava falando? Vocês estavam mortos em delitos, ofensas e pecados. Por isso que é arrependimento de obras mortas. Você precisa entender, sabe? Por mais que você tenha feito atos de bondade, vamos colocar essa palavra. Eu ajudei um vizinho, eu dei uma xícara de açúcar para ele, eu emprestei 50 para ele, eu fui lá rebocar o carro dele, né? Levei a mulher quando o filho nasceu, até fiquei um dia no hospital lá, ou seja, você fez. Sabe o que Cristo fala sobre isso? Ele fala bem assim, ó. Se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas a vossos filhos, imagina o Pai Celestial. Ele nos chamou de maus. Então, ainda que você faça algo bom, você não pode nem se gloriar por isso. É um negócio aqui ou tá ali, sabe? Foi uma exceção, porque pela regra você vai fazer maldade. Pela regra você vai fazer isso. Eu posso até entrar agora, em algumas situações. Você que tem veículo, quantas vezes você viu a pessoa no ponto, fechou o oi e foi embora? Ou você tinha o dinheiro do Uber para ajudar a pessoa e você não quis dar o Uber para ela? Ou você tinha condições de ajudar a pessoa e você escolheu não ajudar? Você entende? Eu estou dizendo que você tem que ajudar todo mundo? De jeito nenhum. Você tem que sentir paz em Deus. Porque tem pessoas que se você meter a mão, você já... eu não sei, quem é de agora, né? Dos últimos... Por exemplo, você pega a Sabrina, que nasceu tem 16 anos, né? 16 anos que ela nasceu, ela não sabe o que é isso. Mas eu que tenho 45, eu vivi uma outra fase, uma outra educação. E às vezes, né? Eu não lembro se isso aconteceu comigo, mas com meus colegas aconteceu. De um irmão estar apanhando e o outro entrar na frente para proteger. O que acontecia? E o que entrou apanhava mais, porque ele foi enxerido e se meteu. Não era assim? E aí tu vai, o pai tá disciplinando alguém. Tu vai lá e entra na frente, o que vai acontecer? Aí as finanças fecham, vem uma enfermidade, vem alguma coisa que estava tudo bem para você, porque você foi lá e meteu a mão. Por isso ora. É do cristão ajudar, é de nós ajudarmos, mas pergunta, Deus, essa pessoa é da tua vontade que eu ajude ela? Deus vai falar, então você ajuda. Mas se não for, como que você sabe? Você sabe que seu coração está começando a trancar. É um dos sinais. Antes você ajudava de bom grado aquela pessoa, de repente seu coração, ó, quando o telefone toca, você olha assim e fala, vixe, não é? Já é sinal de Deus para você. Deus está querendo dar livramento. Falou, olha, você está se metendo, não deve. Corta isso. Corta isso. Por quê? Quando o filho entra na frente, ele o quê? Apanha. Apanha junto. É tudo filho, né? Apanha tudo. Quais são? Eu já falei várias vezes aqui. Gálatas 5, 19, 21. O que, por causa do pecado, o que nós produzimos naturalmente? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, e ainda tem coisas semelhantes a essa. E ele diz assim, ó, acerca dos quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas
não herdarão o reino de Deus. Eu conheço alguém na igreja que pratica tudo isso aqui, ó. Meu irmão, essa pessoa está com mais um pé no inferno do que no céu. Porque ela ainda não se rendeu ao arrependimento. Tá difícil se livrar dos homens. Fornicação, né, impureza, que são... Isso aqui é muito difícil para o homem. Muito difícil. Às vezes o homem ele tá num grupo de trabalho, e se esse grupo de trabalho tiver só homem, pode ter certeza, aquilo é uma bomba. Às vezes o homem tem que ficar apagando o WhatsApp, porque se a esposa pegar, vai ter muita coisa terrível ali, mas tem um monte de homem. Aí tá eu, crente, no meio de um grupo desse, e vai estar o quê, ó? Uma bomba, uma atrás da outra ali. Olha, eu tô falando com causa, tá? Eu já falei pra vocês que eu fui liberto da impureza, da prostituição. Eu era preso nisso. Jesus me libertou disso. Eu tenho propriedade para falar sobre isso. O que diz a Bíblia? Fugir da aparência do mal. Se eu estou num grupo de trabalho que só posta isso, eu caio fora. Se quiser me mandar embora, me manda. Deus me abre outra porta. Não. Ó, aprenda uma coisa. Você que serve a Deus, você não está preso a homens. Quem manda na sua vida é o Senhor. Se for necessário você mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar o que for, se for Deus mandando, pode ir. A pergunta é, você vai fazer como Daniel, que disse, eu vou continuar orando. Que negócio é esse que eu não posso orar um mês? Tá louco? Sabe o que ele fazia? Ele abria a janela para todo mundo ver ele orando. Aí os que fizeram o decreto, fizeram por quê? Porque via ele orando. E aí falou, rei, proíbe todo mundo de orar 30 dias. Agora nós pega o Daniel. Falou, agora Daniel vai ficar 30 dias sem orar. O que aconteceu? Daniel, chegou um novo decreto. Você não pode mais orar o seu Deus por 30 dias. Daniel falou, não, estou ciente. Estou notificado. Deu o horário dele orar, o que ele fez? Abriu a janela, dobrou o joelho. Pai, rei do graça. Aí os homens passou lá, falou, não acredito. Aí chega o rei e fala, vai para a cova dos leões. Ele falou, vai deixar de orar ou não vou? E aí, será que você tá nesse nível? E deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma vergonha para mim e para você, sabia? Que o Daniel não tinha a habitação do Espírito Santo que eu e você tem hoje. Ele não tem aliança no sangue de Jesus que eu e você temos hoje. Por que você falar que vai jogar a gente pros leões se a gente chora? A gente não tem, ele não tinha aliança, ele não tinha o nível de profundidade de aliança. Eu e você temos algo que Abraão não teve, Jacó não teve, José não teve, Elias não teve, Eliseu não teve. Nenhum deles tiveram o que eu e você temos hoje. E a gente está com medo do quê? Está com medo do quê? Você está com medo do quê? Você acha realmente? Você que confia em Deus, você acha que Deus vai deixar de faltar alguma coisa? Então por que a murmuração? Por que a desconfiança? Por que a ansiedade? Por que a inquietação? Por que a tristeza? Por que você está triste? Pensando que amanhã, o que vai ser do meu amanhã? Diz Jesus, basta amanhã o seu mal. Entrega a sua ansiedade ao Senhor, confia no Senhor. Deus cuida de cada um de nós, amém? Descansa nele em nome de Jesus, amém? Há uma diferença entre arrependimento e remorso. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação,
do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. O que ele está falando aqui? Quando é Deus que causa uma tristeza em você, você se arrepende e muda de atitude. Porque é Deus que está gerando isso dentro de você. Mas quando é o mundo, quando são as coisas do mundo, o que acontece? Você vai caminhar para a morte. Por isso que tem pessoas com muita depressão, muita vontade de se matar. Porque a tristeza dentro delas não foi gerada para Deus, por Deus na vida dessa pessoa, para ela se arrepender da sua vida errada. Ela está arrependida por causa dela mesma. Então isso, o nome disso é remorso. E o remorso gera o quê? Morte. Porque não há vontade de mudar. Esses dias mesmo, uma irmã falou pra mim que ela conhecia um rapaz que ele falou assim, ficava falando com ela que ia se matar. O que eu virei pra ela e falei? Falei, irmã, deixa eu te falar. Quem quer se matar, não fala que vai se matar. Eu falei, não faz. Quem quer se matar, se mata, ponto. Deixa a cartinha e vai fazer o que tem que fazer. Pula do prédio, joga na frente do ônibus. É isso. Quem tá ameaçando... Já ouviu aquela expressão que cão que ladra não morde? A pessoa que está ameaçando, ela só está chamando a atenção. Não estou dizendo que ela não tem dor. Ela tem dor sim, ela tem tristeza sim, ela tem angústia. Mas o que? A tristeza do mundo. E ela pensa que a morte é uma das alternativas, mas ela ainda não teve coragem de se matar. Mas falta pouco tempo. Se ela não encontrar a tristeza segundo Deus, ou seja, o arrependimento, é possível sim ela acabar cometendo essa situação. Ela só está num caminho só. Mas o dia que ela encontrar Deus, uma palavra que entra no coração dela, e ela entende que ela é uma pecadora que precisa de Cristo, então isso vai operar o quê? Salvação. Salvação na vida dela. Então, como eu falei, arrependimento é uma mudança. Mudança de atitude, de palavra. E remorso é uma tristeza momentânea de um mal causado, né? Mas de novo, o que acontece? Passa uma semana, passa um mês, mas volta a fazer tudo de novo. Porque não se arrependeu. Está ainda no remorso. Não há arrependimento sem Cristo. Isso é ineficaz. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, olha só, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Como Judas morreu? Judas morreu enforcado? Aqui diz que ele foi se enforcar. Lá em Atos que você tem a resposta. Ele tentou se enforcar, mas a corda se arrebentou. Ele subiu num alto penhasco. Aí ele caiu. Quando ele caiu, o corpo dele se partiu no meio. As entranhas dele ficou para fora. Assim que ele morreu. Está lá em Atos. Diz que lá o dinheiro que ele devolveu, eles usaram para comprar um campo e chamaram aquele campo de sangue. Porque aquilo foi o preço dele entregar Jesus. Quem era Jesus naquele grupo? Esse é o preço da traição. Então veja, por que Judas, arrependido, foi se matar e Pedro, arrependido, continuou sendo apóstolo? Porque os dois traíram Jesus. Judas o entregou. Pedro negou Cristo na face. Está lá no texto. Quando Pedro falou assim, eu não conheço esse homem, a Bíblia diz que o galo cantou e Cristo olhou para Pedro. E Pedro saiu e foi chorar de forma amarga. Ali ele passou pelo arrependimento, o olhar de Cristo. Eu lembro que, vendo os cenários lá o 7 da Paixão de Cristo, o ator que fez Barrabás, eles aconselharam para o ator: não olhe nos olhos do Jim Caviezel,
o que fez o Cristo lá na Paixão de Cristo. Mel Gibson falou assim, ó, não olhe nos olhos deles. Acredite se quiser, foi um conselho. Aquela cena que mostra o Barrabás saindo assim feliz e olhando para ele, e o ator olhando assim para ele, você vê que o ator fica desconcertado. Assiste o filme, você vê que o ator fica desconcertado. Depois daquele olhar, o ator entregou a vida para Cristo. Um olhar. Porque o ator se entregou. Não sei se você sabe, mas o ator quebrou costela, tomou raio, tomou um monte de coisa. Para ele fazer o papel de Jesus Cristo há 20 anos atrás, na Paixão de Cristo. Então ele estava tão assim que Cristo se revelou através dele, para esse ator. Tem vídeo desse ator falando, quando eu vi aquele olhar, aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo. Por quê? Porque o arrependimento só Cristo pode dar. Só Cristo. Do que devemos arrepender? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para você entender, uma vez ao ano, vocês conhecem que objeto é esse? Essa arca da aliança, você sabe me dizer aonde que ela ficava? O povo de Israel, eles tinham o templo. Esse templo era dividido em 3 departamentos ou partições. Nós tínhamos o átrio e a parte de dentro chamada lugar santo e lugar santíssimo. No átrio nós tínhamos o altar de holocausto e a bacia de bronze aonde se lavava. Eles se lavavam com água. Entrando no primeiro compartimento da tenda, havia a mesa dos pães, havia o candelabro para ter o iluminação, porque lá era escuro, é um lugar bem escuro, então acendia-se, né, as velas, e na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo tinha um altar chamado altar de incenso, né? Então, esse altar, como ele era acendido, normalmente ia lá fora, pegava das brasas do altar, lá de fora, e acendia. Então, aqueles 2 camaradas que morreu por oferecer fogo estranho, é que eles acenderam um fogo, diferente do fogo lá do altar, lá do altar de holocausto. Não tem como ter um isqueiro? Ah, tem um isqueiro aqui. Puf, morreu os 2. Foi mais ou menos isso, pra você entender. Só pra você entender, eles tinham que ter ido lá fora, ter pegado da chama lá do altar, entrado dentro e aceso. Tanto lá do altar quanto daqui, ó. Tá? Então eles pegaram um fogo diferente, eles criaram um fogo, por isso que eles foram fulminados. E dentro dessa cortina, chamado de lugar santíssimo, tinha essa arca, né? A arca da aliança. Nessa aqui, se eu não me engano, tem um modelinho até legal, porque Sabrina, vou pedir uma gentileza para você. Mostra para todo mundo o que tem aqui dentro. Vai mostrando para ver. Aí tem 3 testemunhos aí dentro, né? Tem do maná, simbolizando, né, a provisão, o cuidado de Deus em situações de deserto. Nós temos as tábuas dos mandamentos, demonstrando que Deus tem leis, Deus tem princípios, Deus trabalha com justiça e com juízo. E nós temos a vara de Arão, que floresceu, simbolizando que Deus trabalha com princípios de autoridade. Então, era essa arca que ficava lá. E aí, uma vez ao ano, né, no chamado Yom Kippur, que normalmente acontece entre setembro e outubro, tá, do calendário judeu, a figura do sumo sacerdote, né, vinham-se com 2 bodes, né, vinham-se com os 2 sacrifícios, né, vinha lá com um cordeiro, vinha-se com um bode. Havia um bode que era enviado ao deserto
levando o pecado do povo ao deserto, e esse outro era sacrificado, e o sumo sacerdote, nessa data específica, ele vinha, ele comparecia lá no Santo dos Santos, aonde estava essa arca, né? Essa tampa aqui, ó, ela é chamada de, vamos ver se tem aqui. Tá vendo essa palavra aqui, ó? Propiciação? A propiciação é essa tampa. Essa tampa que é chamada propiciatório. É essa tampa aqui, ó. E aqui nas pontas você vai ver que está um pouco levantadinho. Algumas traduções vão falar que são chifres. Tá? Em algumas traduções é chifres, outras vão estar escrito que são pontas do altar. E o que ele fazia? Ele vinha e aspergia o sangue nessas pontas, simbolizando a remissão. Por isso que vai dizer que Cristo é a nossa propiciação. Porque o sangue dele foi entregue num tabernáculo celestial para ele fazer a propiciação pelo meu e pelo seu pecado. Então, quando Deus olha para essa tampa, ele olha para mim e para você, ele recebe que eu e você estamos o quê? Perdoados. Mas para esse perdão chegar para mim e para você, somente através de uma atitude. Essa atitude ela é chamada de arrependimento. O sangue vai alcançar somente quem se arrependeu. Então, o que diz a Bíblia? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você fala, mas até aquele meu amigo, que é tão legal, é tão gente boa, ajuda todo mundo. Não tem um que ele não ajuda, não tem um que ele não cuida. Ele cuida de órfão, ele cuida de criança. Até ele. É ele. Todos pecaram e estão destituídos. A justificação vem através de Cristo. Ele também tem que se arrepender. Ele também tem que ir a Deus e falar, Deus, me perdoa. Me congrega de novo a ti. Me coloca de volta a ti. Não é porque uma pessoa peca menos que quer dizer que ela não peque. Tem pessoas que pecam muito. E tem pessoas que pecam muito pouco. Mas todos o quê? Pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23, 26. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, estar em erro. É como você está mirando num alvo, não tem? Você já brincou com aquele dardozinho, né? Você olha ali, né, fala, vou acertar naquele para fazer 100 pontos, né? Você fala, tum! Você joga fora do dardo. O que você fez? Você errou o alvo. Então toda pessoa que erra o alvo com Deus, ela peca. Então Deus fala, ama o próximo, você não ama, você errou o alvo. Ame a Deus acima de tudo, você não ama, você errou o alvo. Se sujeita às autoridades. Você fala, até esse presidente aí. A ordem é para todos, está lá em Romanos 13, não é discutível. Você entendeu? Nós temos que tomar cuidado para não errar o alvo. Aquilo que Deus diz que tenho que fazer e eu resolvi não fazer. Mas há outras palavras que variam da palavra pecado, como mal, iniquidade, transgressão, injustiça, impiedade, desobediências, delitos. São várias palavras que vão estar distribuídos nas Sagradas Escrituras. Aonde se originou o pecado? Foi no céu, nas regiões celestiais. Você já ouviu falar de um camarada aí, né? E ele era um querubim, né? Quem é o querubim? Normalmente os querubins, eles são aqueles que guardam a glória de Deus. Eles têm essa função diante do trono de Deus. E ele foi feito com uma beleza tão grande, com uma perfeição tão grande, que ele entendeu que aquilo ainda era pouco para ele. E por ele pensar que isso era pouco para ele, ele começou a usar a autoridade. O único texto que fala de um anjo ungido é um texto que se refere ao Satanás. Ele fala, tu eras querubins ungido. Ou seja, ele era uma autoridade sobre anjos. Ele tinha uma unção sacerdotal no céu. Aí tu lê o texto, sabe o que o texto fala? Que ele era perverso nos seus negócios.
Ué, o céu tem negócio? Parece que tem. Ele era perverso com os outros anjos. Havia um comércio no céu. Isso não é assunto para hoje. E ele usava essa autoridade dele para conquistar fama e poder. E chegou o momento que ele teve que estar diante de Deus. Segundo Apocalipse, capítulo 12, diz que ele, o dragão, com sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu. Então, eu não sei quantos anjos tem que Deus criou. Vamos supor que é 1 trilhão. Está dizendo que ele arrastou 33%. Quantos anjos são que ele convenceu? Mais de 300 bilhões. Eu estou dando um número, tá? Eu não sei quantos anjos Deus criou. Mas vamos supor que é 1 bilhão, 300 milhões. A Bíblia diz que um anjo derrotou sozinho mais de quase 300 mil pessoas. Você tem ideia do que nós estamos lidando? Existem muitos demônios guiados pelo inimigo, fazendo de tudo para destruir eu e você. Torcendo para nós pecarmos, porque o nosso pecado é um alimento para eles. Dá uma autoridade, dá uma legalidade para eles. Então, por causa dele ter pecado no céu, agora que ele veio para atuar nos homens na terra, então o que ele fez? Quando ele encontrou Adão e Eva, o que ele fez os dois fazerem? Pecar. Então qual que é a ação dele? Fazer eu e você pecar. Essa é a ação dele. Essa é a ação do inimigo. Ele é chamado de tentador das nossas almas. Ele procura fazer com que eu e você pequemos, erremos. Então ele vai ter muitos nomes: Diabo, Satanás, Lúcifer, Belial, Beelzebul, antiga serpente, tentador, né? E ele que introduziu o pecado contra Deus, os homens pecarem contra Deus, trazendo morte e maldição, né, para essa terra, né? E é por isso que nós bendizemos a Jesus Cristo que nos resgatou da mão dele, da mão das trevas. Satanás é chamado de o Deus deste mundo. Daqui 2 semanas vai ter. Não, semana que vem, né? Semana que vem. Sem ser essa outra. Vamos ter uma festa que o povo ama zombar de Jesus Cristo. O povo que ama zombar de Jesus Cristo é a festa que vai começar, acho que sexta, né? Vai começar sexta-feira. E o que me dói é ter muito crente assistindo, que acha bonito. Não vê esses troços, não. Eu vou orar para quem tá debaixo dessa cobertura, pro anjo passar e queimando as TV tudo assim, ó. Ó Deus, se tiver crente dessa igreja assistir, eu vou estar em jejum aqui, hein? Eu quero ver testemunho. Ai, misericórdia, minha TV queimou. Vou falar, o cara vai falar, queimou, né? Eu aprendi isso com uma pastora, tá? Uma pastora, ela liderava adolescente e os adolescentes via muita coisa errada no celular. E que ela falava assim, ó: o seu celular vai queimar pra você aprender a obedecer. No outro dia, certo? Falei, pra você aprender a obedecer. Obedece. Aí falou, olha, eu vou parar de fazer coisa errada no celular, senão vai queimar de novo. Mas entenda, gente, o mundo não tem nada para oferecer. O mundo pode ter as suas belezas, pode ter o seu convencimento, mas não tem nada de bom a nos dar. A Bíblia diz que não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. Então toma cuidado com algumas coisas. E eu te garanto que essa festa aí, ó, esse camarada aqui tá por detrás dela. Tá? Então toma cuidado. Aí tu abre lá, eu vou colocar na minha TV em casa. Aí tu tá lá cantando. Eu ouvi ano passado um pai de santo reclamando pra si o carnaval. Falando, nós toco a batuque, sei lá, tabaque, sei lá como chama o negócio lá. Ou seja, você liga a sua TV e tá acontecendo. Aí tu não vai no terreiro, mas quando tu liga a TV pra ver isso, o terreiro desceu na sua casa.
Aí tu liga, vem ungir minha casa? Hoje vai ter um ato profético pra você fazer. Aí eu vou falar, se tu fizer esse ato e semana que vem ligar no carnaval, nem chama a gente. Quem abriu a porta é você. Porta da sua vida. Mas como que eu faço? Ô, meu irmão, vai na Chapada. Não, acho que Chapada vai estar ruim também, né? Vai estar ruim, não dá pra ir na Chapada. Vai ter que ficar em casa mesmo. A gente abre a igreja, vocês vêm pra cá, a gente faz uma festa aqui, não tem problema não, entendeu? Se for difícil, antes eu era contra retiro, mas tá tão difícil que tem que ter retiro mesmo, né? Então assim, para eu poder encerrar, esse assunto não acabou. Eu vou acabar domingo que vem. Entenda, é uma série de mensagens, tá? E é importante vocês ouvirem essas mensagens. Como que o arrependimento surge? Com a pregação. Não tem como uma pessoa se arrepender sem ouvir a mensagem do Evangelho, sem ouvir a mensagem da palavra de Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Lucas 13:3. Todos têm que se arrepender. Agora, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Será que você tem algo para se arrepender essa noite? Eu vou pausar aqui nesse slide. Pode tirar ele. E eu continuo semana que vem. Mas entenda, sempre vamos ter coisas a vir a Deus e resolver com Deus. Às vezes, na família, você não tem que conversar com alguém, um cônjuge às vezes não tem que conversar porque falou de forma ríspida, não respeitou algo, não tem que conversar. Um pai e um filho que deu às vezes uma ordem dura, o filho respondeu de uma forma que não devia. Depois passou uns 2, 3 dias, os dois não tem que sentar e conversar. A ceia é o dia de você sentar e conversar com Deus e colocar as coisas em ordem. Porque assim, é fácil você resolver com Deus. E com seu irmão, será que é? Será que tem alguém aqui que você falou dessa pessoa? Que você ficou com ódio dessa pessoa? Que você ficou com rancor dessa pessoa? Eu quero dar uma oportunidade. Eu vou fazer um ato aqui. Eu vou pedir para colocar a música Corpo e Família. E eu vou pedir para que você saia do seu lugar. Abraça todo mundo que você vê aqui, ó. Todo mundo. Eu falo assim, isso é que nem um vôlei. Eu tô levantando a bola para vocês cortar. Às vezes você fala, eu ir lá naquela pessoa pedir perdão? Aí eu falo, sai do seu lugar e abraça todo mundo. Você fala, yes, agora. Aí você, pai, você me perdoa? Aí vai ter aquela pessoa que você vai dar uma segurada nela, não tem? Você dá uma segurada, por quê? Porque essa aí você tem que dar um abraço mais apertadinho, não tem? Ô, meu irmão, você me perdoa. Perdoa. Eu te abençoo, em nome de Jesus. A ceia do Senhor, como eu tenho falado para vocês, o indignamente dela não tem a ver da maneira se canta o hino da harpa ou não, se você está de terno e gravata ou não, mas tem a ver se você não discerne o corpo de Cristo. Se você não discerniu que nós somos irmãos, que nós vamos morar no mesmo lugar, que nós temos um mesmo Deus e Pai, você não discerniu isso? Como que nós podemos nos odiar? Como nós somos indiferentes? Eu vejo que você está em dificuldade, eu não quero te ajudar, eu não quero te acolher. Eu não ligo para você, como é possível isso? Os dias são difíceis. A Bíblia diz que pela iniquidade se aumentar, o amor ia se esfriar. Você vai permitir que esse esfriamento entre na sua vida? Se Deus é amor, Deus é a fonte do amor, Ele é o amor e Ele habita em você. Por isso, coloque a canção aí, dá paz para todo mundo, quem puder se sentir de abraçar, abrace, mas peça perdão para todos. Em nome de Jesus eu peço, me perdoem que eu sou falho, eu erro, me perdoem.
me perdoa em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Levante-se. Ainda que você não for participar da ceia, levante-se e abrace esse seu irmão. E declare o perdão sobre a vida dele, sobre a vida dela. Amém?